Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos louvar a Deus pela sua vida, por ter estado conosco aí todo esse trimestre, nos acompanhando na nossa pré-aula. Ferramenta essa que nós temos utilizado toda quarta-feira para poder trazer até você o estudo da Palavra de Deus, para você melhor estar interagindo na Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje, chegamos na nossa última lição desse trimestre, a lição de número 13, que será ministrada domingo, no dia 25 de junho de 2017, que traz como título Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, né? Falamos todo esse trimestre a respeito do caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado com ouro, e agora chegamos aqui para falar, né, do modelo supremo de caráter, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntamente comigo, para estar comentando essa lição no dia de hoje, está aqui o evangelista Paulo César. Paulo César, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Giovanni, a paz do Senhor, todos amigos e irmãos que nos acompanham para mais este comentário desta lição. Comentário de hoje, vamos estar falando de uma personagem bíblica que é por excelência, a razão da nossa fé, do cristianismo, Jesus Cristo, né? Com certeza nós vamos estar passando aqui um conteúdo bastante importante para o nosso crescimento, falando de uma pessoa que é o modelo de caráter para todo cristão. O modelo de caráter para todo cristão, né? A nossa lição de hoje, ela está inserida ou baseada, né, em Mateus, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 18, 21 ao 23, e capítulo 3, versículo 16 e 17, para os irmãos possam estar acompanhando em casa. Nós temos como nosso objetivo geral mostrar que Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, né? Temos nossos objetivos específicos, que é apresentar, apontar e explicar. Apresentar Jesus de Nazaré como Filho do Homem, apontar o ministério e caráter supremo de Jesus e explicar a respeito da morte, ressurreição e volta de Cristo, né? O que nós estaremos falando nesse comentário de hoje. Lembrando a você que nós somos uma igreja filiada a CGADB, filiada também a Comadeb, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e a Convenção das Assembleias de Deus de Brasília, que temos como nosso pastor-presidente, pastor Osival Xavier. O pastor-presidente do nosso ministério, o pastor Suimar Caetano, tendo como seu vice-líder aqui nos Estados Unidos, pastor Aparecido Santos. E o nosso pastor local, que foi a instrumentalidade de Deus para que possamos estar fazendo essa pré-aula todas as semanas, é o pastor Télcio Luiz. Estamos situados a 156 na cidade de Somerville, Highland Avenue, na cidade de Somerville, aqui em Boston, Massachusetts. Você que estiver aí visitando Boston e não tem uma igreja para congregar ou quiser nos fazer uma visita, fica aí o nosso convite. Estamos situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Já dando início à nossa pré-aula, na nossa introdução, o comentarista nos diz assim, que nessa lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas, né? Ele continua dizendo, sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Então, irmão Paulo, aqui já para poder estarmos comentando, eu achei um ponto importante que o comentarista acrescenta aqui, que ele diz que o homem de caráter perfeito, né? O homem de caráter perfeito. Já na nossa introdução ele coloca Jesus como homem de caráter perfeito. Ele diz que é impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas, né? Mas nós temos que, embora nós entendemos que muitas das vezes nos faltam palavras para poder expressar, né, o nosso sentimento ou expressar a grandeza de Cristo, mas nós devemos expressar com palavras humanas para o nosso bom entendimento, né? Não somente significou Deus
entre nós, o Emanuel, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo. Já na nossa introdução, irmão Paulo, nós vemos aqui o caráter perfeito de Jesus. A pergunta que muitas vezes não quer calar, que isso muitas vezes bate no nosso subconsciente ou no nosso consciente, é que é possível do homem refletir o caráter de Cristo? Olha, refletir. Sim. Olha, Giovanni, a sua fala me faz lembrar o seguinte: estudando a pessoa de Jesus, estudar Jesus nos leva a uma dimensão de parar e analisar o seguinte: Jesus, para o cristianismo, ele é a peça fundamental. Por isso que ele acaba sendo o modelo. O modelo, exato. Ele é o modelo. Porque é o seguinte, eu diria o seguinte: se a filosofia descobrisse que Sócrates não existiu, não mudaria nada na filosofia. Que Platão, Aristóteles não tivesse existido, não mudaria. Certo. A filosofia continuaria filosofia. Os filósofos atuais continuariam filosofando, trazendo ideias, argumentando. Agora, se Cristo se descobrisse de alguma forma que verdadeiramente Cristo não passou existiu, de um mito criado pelos historiadores, vamos dizer, os evangelistas, que fizeram uma biografia de Jesus, se realmente comprovasse, olha, realmente Jesus não existiu, o que mudaria no cristianismo? Tudo. Você entende? Tudo. Então, falar de Jesus é exatamente colocar a expressão máxima do cristianismo. E quando nós falamos de Jesus como o caráter perfeito, é porque nele nós temos a referência, nele nós temos o padrão, nele nós temos o modelo para seguir. Ele sendo perfeito não significa que o cristão ele vai ser perfeito como Cristo. Mas ele, na verdade, a perfeição se daria o seguinte: são pessoas imperfeitas se espelhando ou tendo como modelo a perfeição. Certo? Então, por isso que Jesus Cristo ele faz da sua personalidade essa importância para o cristianismo. E não dá para falar de cristianismo sem falar de Jesus. Jesus Cristo. Então, nesse caso, voltando à minha pergunta, então, nesse caso, mas na questão do homem de caráter perfeito, Sim. Né, a minha pergunta foi, é possível o cristão, né, ao homem refletir esse caráter de Jesus? Sim, é aquilo que eu falei. Não há possibilidade de nós sermos perfeitos como ele. Mas nós estamos olhando para ele porque nós estamos crescendo, não é? Até chegar à medida da estatura de varão perfeito. Então, se o nosso alvo é ele que é perfeito, e ele disse, como ele é, o veremos e seremos semelhante a ele. Então, esse reflexo da perfeição de Cristo vai se completar em nós no momento da glorificação. Então, a nossa referência, enquanto nós estamos aqui, o apóstolo Paulo, Giovanni, falou uma palavra muito interessante. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele estava deixando a demonstrar que ele tentava parecer com Cristo, ele copiava, ele imitava Cristo. Então, por mais que o homem ele vai tentar imitar Jesus, ele não vai alcançar a perfeição. Entende? Porque essa perfeição nossa aqui ela é gradativa pelo método da santificação. Agora, nós seremos perfeitos como ele é após a nossa glorificação. Então, esse reflexo do caráter de Cristo na nossa vida é uma identificação nossa aqui para demonstrar que somos cristãos. Querendo ou não, ele reflete sobre nós o seu caráter. Porque ele disse para os seus discípulos, se vos amardes uns aos outros,
todos saberão que vós sois meus discípulos. Isso é um reflexo do caráter de Cristo sobre a pessoa, porque o Jesus é a expressão máxima do cristianismo e o amor é a expressão máxima do cristão. Certo? Exato. Então, e o amor como fruto do Espírito, então, se nós amamos uns aos outros, estamos refletindo o caráter de Cristo na nossa vida. Então, o reflexo de Cristo sobre a nossa vida se dá exatamente nisso daí. Amém. E louvamos a Deus pelo cumprimento, né, da promessa do Criador, né, de redimir o homem no Éden, né, através da vida, através da manifestação de Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, né, o nosso primeiro ponto aqui. O nosso subponto, isso aí, lembrando você, nós estamos dando aqui somente uma visão panorâmica, né? Daquilo que será ministrado domingo próximo na escola bíblica dominical. Sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido através do ministério da encarnação, né? Ele, o verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu como homem no tempo de Deus, que no caso, né, vem do grego kairos, né? Diz Paulo, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, e versículo 4 e 5, né? Irmão Paulo, aqui nós vemos no primeiro subponto a sua origem humana, né? Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido através do mistério da encarnação. Como explicar isso de forma básica para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão nos acompanhando? E, de certa forma, eu quero ainda incrementar mais um pouco essa pergunta. Como nós podemos, como identificar a veracidade humana de Jesus através a veracidade humana de Jesus Cristo? Não vou falar somente através da Bíblia Sagrada, mas que fatos, né, podemos nos identificar, né, essa humanidade, essa origem humana, essa veracidade, essa origem humana de Cristo. Acho que ficou bem formulada, né, a pergunta. Então, Giovanni, quando nós falamos da encarnação de Jesus, que esta é a grande veracidade da manifestação de Jesus como homem, é a sua encarnação. Se deu através do ato miraculoso ali da concepção do Espírito Santo. Então, nós entendemos que esta origem humana de Jesus, ela é um mistério. Ela é um mistério. Um mistério que está em Deus. Um mistério que está em Deus. E Jesus, ele se oculta em Deus, né? E, na verdade, isso é tão verdade, esse mistério, porque a encarnação de Jesus, ela só é vista pelo cristianismo, porque nenhuma outra religião entende, por mais que ainda tenha Jesus como uma referência, não tenha ele como Deus. Então a encarnação de Jesus para o cristianismo é a revelação de um Deus que se deixa a sua glória e habita entre nós. Então a encarnação é um mistério. Um mistério é o verbo divino que se fez carne. É Deus habitando entre nós. Então, na verdade, isso tudo se completa. O comentarista, eu gostei muito da referência que ele coloca aqui para identificar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus no texto de Paulo aos Gálatas. Porque ele diz assim, olha, aos Gálatas o apóstolo Paulo diz, mas vindo a plenitude dos tempos. Olha, o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é exatamente o período exato determinado por Deus para o cumprimento desse plano de Deus, que era enviar o seu Filho unigênito, que seria a semente da mulher, para redimir o homem. Então, cumprindo isso no Kairos, que é o tempo de Deus, não é o Cromos, que é o nosso tempo, mas no Kairos, no tempo de Deus, cumprindo o tempo de Deus, veio Jesus. Aí ele continua dizendo, Deus enviou o seu Filho. Olha outra coisa interessante aqui. Isso tudo é mistério da encarnação. Deus enviou. Na verdade, a iniciativa foi única e exclusiva de Deus. Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Nascido de mulher, isso fala da humanidade de Jesus.
porque já havia profetizado, Deus já havia vaticinado no Éden, que da semente da mulher viria o que ia esmagar a cabeça do diabo, ao qual você já fez referência. Então, essa semente, nascido de mulher, seria isso. Aí ele coloca ainda, nascido sob a lei. Ora, Jesus nasceu sob a lei. Por que nasceu sob a lei? Porque ele nascendo sob a lei estava tipificada em Cristo. Então a lei era uma tipificação do sacrifício, da redenção, do resgate, de tudo que haveria de se cumprir em Jesus. Nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Todo homem está debaixo da lei, porque pela lei ela mostra que o homem é pecador, que o homem não consegue por si mesmo se justificar e agradar a Deus. Então os que estão debaixo da lei, que são todos, aqueles que não têm a lei como sendo o oráculo de Deus, têm a lei natural que é revelada no seu coração, ao qual o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele fala sobre isso. Então todos estão debaixo da lei. E Jesus veio para resgatar esses que estão debaixo da lei. Quem estão debaixo da lei? Todos aqueles que estão no pecado, toda a raça humana. Então ele veio para isso, a fim de receberem a adoção de filho, que fala do resgate, que fala da aproximação, exatamente o sentido da redenção de Jesus, que é aproximar o homem e tornar a dar a paz ao homem. Então, esse mistério da encarnação, Giovanni, quando você pergunta qual seria a evidência da humanidade de Jesus, é exatamente a sua encarnação, nascido de mulher. É claro que isso tudo sem a intervenção humana, isso tudo em uma condição de Deus, interferência de Deus pelo ato do Espírito Santo para cumprir o que já havia sido profetizado, né? Que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho e se chamaria Emanuel, que é Deus conosco. É um Deus presente entre nós. Amém. Então isso aí, né? Respondida a pergunta na questão da veracidade, né? Da humanidade de Cristo. O segundo ponto fala sobre sua entrada no mundo, né? Foi marcada por, segundo subponto, sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, para anunciar à jovem Maria que ela seria mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo, né? Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Irmão Paulo, deixa uma bomba nas tuas mãos, né? Distinguir essas duas naturezas, de verdadeiro homem e de verdadeiro Deus, né? A sua entrada no mundo, como o comentarista colocou aqui, foi marcada por eventos de caráter espiritual e caráter humano, né? Como distinguir essas duas naturezas, o caráter espiritual e o caráter humano de Cristo. Giovanni, na verdade, falar em Jesus não é fácil, né? Por mais que a pessoa é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso modelo, mas falar de Jesus, explicar o mistério da encarnação, explicar a dupla natureza de Jesus, isso não é fácil. Na verdade, é incompreensível, porque os mistérios de Deus, eles são incompreensíveis. Como dizer que Jesus era 100% Deus e 100% homem? Vamos dizer assim, qual seria a argumentação, qual seria a palavra correta em uma linguagem humana para explicar isso? Não tem. Não tem. É um mistério ao qual o próprio comentarista coloca aqui, que é o mistério da encarnação, é mistério, aquilo que estava revelado, é oculto em Deus, mas que foi revelado. Então, para quem crê no mistério da revelação de Deus através da encarnação, é o cristianismo. E ele se dá de duas formas. O evento, a chegada de Jesus ao mundo, ele se dá de duas formas. Na espiritual e na humana. Certo? A espiritual é caracterizada exatamente porque não teve participação humana. A chegada de Jesus ao mundo, a sua encarnação, não teve participação humana no sentido da concepção. Isso está relacionado ao sentido espiritual. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, certo? E no sentido humano, Jesus, ele veio de uma forma ou por meio natural. Por meio natural, ao qual todo ser humano vem ao mundo de forma pelo nascimento. Então, Jesus, Deus escolhe então uma família que já havia se constituído
estava ali com um contrato de casamento, já estava constituída. Então Jesus, da forma humana, ele vem ao mundo da forma natural, que é por meio do nascimento. Isso também profetizado pelo profeta Isaías, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Então, essa questão espiritual, o caráter divino de Jesus, nós que somos cristãos e nós cremos que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. A igreja primitiva encarou problemas no sentido de que muitas heresias se levantaram dizendo que Jesus ele não era humano, ele era Deus, a matéria de Jesus não era real. Então Jesus não era 100% carne, porque principalmente os gnósticos, eles acreditavam que a matéria é má. Então Jesus, sendo espírito, se ele se materializasse, a matéria é mal, então não poderia. Então Jesus, por isso que o apóstolo João disse que todo aquele que não disser que Jesus esteve em carne, esse é o mentiroso, o falso profeta. O anticristo. O anticristo, certo? Então, na verdade, a encarnação de Jesus Cristo é um fato que nós cremos e faz dele essa dupla natureza, tanto a natureza divina quanto a natureza humana, 100% Deus, 100% homem. Uhum. No terceiro subponto, irmão Paulo, aqui eu achei interessante na explicação do irmão, quando fala em questão da sua natureza humana. E nós entendemos, né, que Jesus ele foi concebido pela Virgem, né? Sim. E ele aqui, Deus quebra todos os princípios, né, da produção, né, da reprodução humana, né? Se você puder dizer que foi no caso de Jesus, que nós temos conhecimento, né, de que a mulher, para poder engravidar, a semente do homem é plantada dentro da mulher, né? Em outras palavras, o ímã, né, da mulher é quebrado de fora para dentro, e no caso de Cristo foi de dentro para fora, né? Então, mas nós vemos aí a distinção dessas duas naturezas e também nós vemos a veracidade, né, da humanidade também de Cristo, também representada aí pelo seu nascimento virginal. Né? É um outro fator importantíssimo para a gente poder distinguir entre essa questão da natureza humana. O terceiro subponto fala sobre seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo de referência para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada, né? Aí, grifo aqui, né, do autor, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 41. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Seu caráter humano refletia a sua natureza divina, né? Aí ele continua dizendo aqui, ele foi apresentado ao mundo como o verbo que era Deus, sendo criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Aqui, irmão Paulo, agora nós falamos sobre o seu desenvolvimento humano e o seu desenvolvimento espiritual. Né? Ele teve, nós já falamos das duas naturezas, já distinguimos, né, na questão das duas naturezas, já vimos a sua origem humana, a sua entrada no mundo, e agora o seu desenvolvimento humano. Isso é importante porque há um certo tabu em conseguir relacionar o nascimento de Cristo, né, a concepção de Cristo vindo de uma virgem, e com o seu crescimento humano, até mesmo na questão de Maria e José ter ensinado o menino nos caminhos que ele deveria seguir, ter educado, né, o filho. Como apresentar isso, irmão Paulo, para os irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo essa noite, em relação a esse desenvolvimento espiritual e esse desenvolvimento humano de Cristo? Então, olha para você ver, Giovanni, como que é interessante. Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele viveu uma vida normal.
normal, como qualquer outro ser humano. Ele se submeteu ao ensino, porque a Bíblia diz que ele crescia em graça, em conhecimento, em estatura, diante de Deus e dos homens. Então Jesus, ele foi ensinar, e aí nós vemos aqui o papel fundamental da família na vida de Jesus, Maria e José. José foi fundamental, nós até estudamos na lição passada a importância de José, o pai terreno de Jesus, na vida de Jesus, enquanto ele ainda era criança. Então, José fez na vida de Jesus tudo o que um pai poderia fazer para o filho. Até o momento em que Jesus, aos 12 anos, estava lá no templo, ensinando, respondendo e fazendo pergunta que deixava os mestres de boca aberta. Quando José vai interrogar Jesus, interessante que Jesus fala algo interessante para o seu pai. Olha, convém tratar dos negócios do meu pai. Isso Jesus estava com 12 anos. E 12 anos para o judeu é uma idade muito importante. Porque a criança, naquele momento, ele já passa da responsabilidade dos pais do ensino da Torá. Então, aos 12 anos, a criança, vamos dizer assim, ela já está formada. Ela já passou pela formação do ensinamento dos pais. A partir daquele momento, Jesus estava dizendo para o pai dele, José, o que você fez, me ensinou, agora convém tratar dos assuntos do meu pai. Jesus inicia o seu ministério a partir dos 30 anos. Então nós vemos aqui que o desenvolvimento humano e espiritual de Jesus caminhou. Até os 30 anos ele teve o desenvolvimento humano normal. Ele participou da vida social, a vida familiar normal. A partir dos 30 anos, então ele começa a revelar o seu caráter divino, que começa com o seu batismo. Ali quando ele reúne os seus primeiros discípulos, Jesus então começa a manifestar o seu caráter, tanto divino como humano. E é importante aqui, Giovanni, mencionar, no início aqui, o comentarista diz que o seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Falando de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para ser, vamos dizer assim, neutro quanto a Jesus. Não tem como ficar neutro. Ou, a respeito de Jesus, ou você vai amá-lo a ponto de reconhecer ele como Senhor, como Salvador e como Deus, ou você tem que odiá-lo. Como assim? É amar ou odiar. Por quê? Porque se você reconhece que Jesus é o que a Bíblia apresenta, Senhor, Deus, 100% Deus, 100% homem, Salvador, você tem que amá-lo. Você tem que se sujeitar a Ele. Ele tem que ser Senhor, Salvador e Deus da sua vida. Agora, se você não considera isso, você tem que odiá-lo. Por quê? Porque se Jesus não é tudo que a Bíblia diz, ele foi o maior mentiroso da história. Porque ele invocou para si o título de Deus. O título de Filho de Deus, de ser o Salvador do mundo. Se isso não for verdade, é a maior das mentiras dita de todos os tempos. Então, ele tem que ser odiado, porque em nome de Jesus houve guerras, houve muitas mortes, e até hoje, muitas pessoas que deram a sua vida por acreditar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador. Então, se isso não é verdade, para ser coerente, se você não ama a ponto de ele ser seu Senhor, você tem que odiá-lo. Então, ficar neutro não dá quanto a Jesus. Não tem como ficar neutro. Ah, não, eu não... Eu prefiro não comentar, eu prefiro não tipo assim, não interferir. Eu não creio não, mas é uma pessoa que faz bem, ela ensinou bem. Não é assim. Então, e outra coisa, e quem não acredita em Jesus como Deus, tem que jogar fora todos os preceitos de moralidade que tem. Porque toda a moral existente no mundo hoje advém do cristianismo, advém de Cristo. Então, é por isso que não dá para ficar neutro acerca de Cristo. Não. Ou você tem que odiá-lo por ele ser um mentiroso, por falar que é filho de Deus e que é salvador e invocou um título de Deus para si, ou você tem que amá-lo a ponto de ir até as últimas instâncias, até dar a sua vida, como a própria Bíblia diz, crendo que ele é o Filho de Deus, que é o Salvador e que é o Senhor da vida. O próprio Senhor Jesus disse, né, que não tem como ficar em cima do muro, né? Ou você é crente ou frio, que o morno ele... Exatamente.
escrevendo uma carta lá no Apocalipse, ele disse quanto aos mornos, que não é nem quente nem frio. Quanto a esse, ele vai vomitar da boca. Porque temos que ser coerentes, né? No sentido, ou é ou não é. Então, Jesus, ele é o exemplo e ele acaba sendo isso aí. Porque quem disse que não crê, pelo menos ele está se manifestando, dizendo, eu não creio porque eu acho que ele não é o que ele disse. Agora, não, eu creio que ele é, então eu tenho que amá-lo a ponto de ele ser o meu Senhor. Como o comentarista colocou aqui, né? Ele foi apresentado ao mundo como o verbo que era Deus, sendo criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ninguém na história invocou um título de filho de Deus. Ou ninguém, quem jamais disse, olha, eu e o Pai somos um, eu e Deus. Gente, os judeus daquela época pegaram em pedra para apedrejar ele, porque aquilo era uma vamos dizer assim, uma blasfêmia. Ele estava invocando um título de Deus. Então Jesus ele fez isso. E o cristianismo ele se solidifica nessa declaração de Jesus. Porque o cristianismo não seria o que é se realmente não estivesse fundado em uma pessoa que diz que é Deus e que morreu para a salvação. E depois dele, quantas outras pessoas morreram, deram a vida acreditando nesta palavra. Então Jesus, ou ele é, e nós cremos que ele é, ou ele não é. Se ele é, amamos, aceitamos e ele é o nosso Senhor. Não há meio termo. Não há meio termo. E para finalizar, existe um versículo na Bíblia, Giovanni, para declarar para enfatizar essa declaração de Filipenses, que disse que ele deixou a sua glória, se sujeitando, se fazendo humano, e por conta disso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E aí que vem agora o importante. E toda língua terá que confessar que ele é o Senhor. Então, não vai ter. Todo mundo vai ter que confessar. Então é melhor confessar que ele é o Senhor agora, voluntariamente, confessando como Senhor e Salvador da vida, do que depois vai ter que confessar dizendo, tu és Senhor, tu és o Filho de Deus, mesmo sendo condenado, as pessoas que não aceitam Jesus hoje, mesmo indo condenado, vai estar dizendo, eu estou indo para a condenação, eu estou indo para um lugar onde os meus feitos merecem, mas tu és Deus, tu és Senhor, tu és eterno. Isso é confessar que Jesus é Senhor. É reconhecer um dia que ele é Deus. É interessante. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Versículo diz assim, que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo. Isso aqui é fundamental importância na vida de todo cristão, né? Que toda língua confesse que Jesus Cristo, está falando toda a língua. Toda a língua. Toda a língua. Aqui nós estamos falando de 3 mundos, no céu, na terra e debaixo da terra. Né? E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O próprio Senhor Jesus, ele manifestou isso inúmeras vezes. Então, por isso que é um privilégio confessar que ele é o Senhor hoje voluntariamente, sabendo que fazendo isso, e todo aquele que confessar que ele é o Senhor será salvo. E aí, outra coisa, Giovanni, que é importante, a pessoa que não reconhece Jesus aqui como Senhor, terá que confessar que ele sendo o Senhor, mas confessando, sabendo que está indo para a condenação. Está indo para a condenação eterna. Mesmo a pessoa... Vai chegar o momento em que quem não acredita, vai chegar o momento que vai ter que reconhecer a grandeza, a majestade e a divindade de Jesus. Sim. Amém. Vamos partir para o nosso segundo ponto, né? Que vai falar sobre o seu ministério e caráter supremo, né? E deixando aí para você... que ligou sua internet agora, estamos aqui no 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Estamos aqui para poder passar a nossa pré-aula, essa ferramenta que nós temos utilizado toda quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, trazendo até você
subsídios, né, para melhor estar interagindo na escola bíblica dominical. E você que não tem uma escola bíblica, que a sua igreja talvez não tenha escola bíblica aos domingos, fica o nosso convite para estar aqui conosco, domingo próximo, né, na nossa escola bíblica aqui na igreja. E você que ligou a internet agora, manifeste, né, pode estar fazendo algum comentário, pode estar participando, né, irmão Paulo, juntamente conosco, fazendo as suas perguntas. Se não podemos responder hoje, daremos resposta na próxima aula. E também anuncie o lugar de onde você está falando, né? Temos aí muitas pessoas conhecidas de toda parte, né, do Brasil e toda parte do mundo, né, irmão Paulo? Está aí ligadinho conosco. Vamos lá. Seu ministério e caráter supremo, né? O caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos os que aceitam como Senhor e Salvador. Aqui nós já temos a nossa referência, o nosso modelo, né? Como nós devemos andar, agir e permanecer nessa terra, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Aí o comentarista nos dá algumas características, né, disso aí. Humildade e mansidão, misericórdia e compaixão, espírito pacificador, irmão Paulo. Nós temos aqui 3 grandes subtópicos, né, que nós podemos assim dizer, para poder exemplificar o caráter de Jesus. Eu queria que o irmão comentasse, né, com suas palavras, não vamos estar lendo para poder ganhar tempo, cada um desses tópicos, a humanidade e a mansidão de Jesus, né, tendo em vista que é o modelo para que o nosso modelo e referência, né, para que nós possamos adotar e permanecer nessa terra, até que chegamos à plenitude, né? A plenitude varão perfeito. Então, Giovanni, é muito interessante. O ministério de Jesus, ele é marcado pela sua credencial, certo? E a humildade e a mansidão de Jesus foi um caráter marcante no seu ministério, certo? O comentarista, ele coloca aqui o fato do seu batismo. Quando Jesus vai até João para ser batizado, e Deus havia revelado para João que ele iria batizar o Messias, mas ele iria identificar o Messias. Deus ia mostrar para ele quem era o Messias. Quando Jesus vem ser batizado, João Batista diz assim, olha, eu não tenho condições de batizar. Você vem para ser batizado a mim, eu que tenho que ser batizado por ti, né? E aí Jesus disse para ele, olha, não, faça para que cumpra toda a justiça. Então, isso daqui é um exemplo de humildade de Jesus. Jesus, sendo acima de João, superior a João, se submete a ser batizado por João, para que seja cumprida a justiça. Mas que justiça é essa? A justiça da humildade? Também, mas a justiça ao qual estava, vamos dizer assim, porque João Batista, ele era o precursor do Messias. E João Batista estava anunciando a chegada do Messias. Então, a justiça pela qual Jesus estava dizendo seria a confirmação do ministério de Jesus por intermédio de João Batista. Porque João Batista, ele praticava o batismo, o Giovanni, e o batismo de João, ele era meio que um sistema de purificação. Uma purificação. E as pessoas iam até João para ser purificado. Mas Jesus precisava de ser purificado? Não, mas ele precisava de cumprir a justiça. E o batismo de João, ele simboliza a nossa morte em Cristo. Morte no mundo e ressurreição em Cristo. E eu quero até para ler uma referência aqui que está em Romanos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, Giovanni. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5. Romanos 6, deixa eu encontrar aqui, Romanos capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito do batismo. Por isso que Jesus está dizendo, é necessário que cumpra a justiça. O versículo 3, ele diz assim, Romanos 6, 3, ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Ao 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que Cristo
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Jesus Cristo estava dizendo para João Batista esse cumprimento da justiça. João Batista, porque João Batista também era o sacerdote. João Batista era da linhagem sacerdotal e cumpria ao sacerdote todo o rito de purificação. Por mais que Jesus não precisava ser purificado, mas essa justiça do batismo no ministério de Jesus significava João Batista trazendo para o ministério de Jesus a purificação, que através daquele momento, Jesus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele demonstra esse estado de humildade, se submetendo ao batismo do João, ainda que não precisava de ser batizado, mas era para que cumprisse a justiça de Deus. Depois nós vemos também Jesus demonstrando o seu caráter na misericórdia e compaixão, né? Ele teve compaixão de todas as pessoas. E interessante que na época, na sociedade ao qual Jesus estava inserida, a cúpula religiosa, eles estava agregado a um sistema que separava as pessoas, que faziam acepção. Então, naquela época, não tinham privilégios espirituais os aleijados, os cegos, enfim, essa classe de pessoas e os pobres, porque os pobres também, para os sacerdotes, para os escribas, era um tipo de maldição. Então nem os pobres tinham acesso à religiosidade, às coisas sagradas, porque eles acreditavam que estavam debaixo de uma maldição. E o ensinamento era tão severo, Giovanni, que os próprios pessoas que estavam naquela condição acreditavam que eles não tinham acesso a Deus. Eles eram rejeitados e eles se conscientizavam, vamos dizer assim, eles se conformavam com a situação. Quando Jesus veio exatamente para agregar. Se Jesus, Giovanni, se Jesus rejeitasse comer com os pobres, com pecadores, se evitasse qualquer tipo de acesso a esse contato de pessoas, as pessoas não iriam estranhar. Ele continuaria sendo mestre, porque era comum uma pessoa de um calibre espiritual se afastar das pessoas. Então, como Jesus tinha toda aquela autoridade, porque ele não era como os escribas e os fariseus, mas ele tinha autoridade naquilo que ele falava, porque as pessoas viam que a vida dele era uma vida de caráter. Quando ele aproximava, aquilo no mínimo as pessoas ficavam estranhados com aquilo. Mas como que pode uma pessoa dessa se ajuntarem a nós? E o povo se ajuntava a Jesus. E Jesus, não fazendo essa acepção, ele agregava. Por isso que os fariseus e os escribas ficaram com ciúmes de Jesus. Porque Jesus se dizia ser mestre e ao mesmo ponto estava no meio de pecadores. Então Jesus agregou. Olha para você ver como que é interessante. Quando ele fala com João Batista, os mensageiros de João Batista vêm até Jesus para perguntar se Jesus era realmente aquele que haveria de vir, ou se ele deveria esperar o outro. Jesus não disse eu sou. Jesus disse, olha, vai lá e diga para João que os coxos veem, os surdos ouvem, os surdos veem, os coxos ouvem, os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. E outra coisa que Jesus disse, e o evangelho aos pobres é anunciado o evangelho. Então Jesus estava dizendo, eu vim agregar, eu vim realmente romper o sistema que exclui e eu vim agregar. Então por isso que a misericórdia e a compaixão estava inserida no ministério de Jesus. Então Jesus não tinha aquela mentalidade dos fariseus e dos escribas de rejeitar as pessoas. E aí o comentarista coloca aqui, muitos que se dizem cristãos hoje têm mais preocupação com as riquezas, com as posições, com a ostentação, do que verdadeiramente a misericórdia e a compaixão. Por isso que Jesus contou aquela parábola do bom samaritano, porque a parábola do bom samaritano reflete exatamente a ideologia religiosa daquela época. As pessoas rejeitavam, as pessoas preferiam, em nome da religião, rejeitar o próximo, o irmão. Tudo em nome da religião. Tudo em nome da purificação e da santificação. E Jesus veio exatamente
confrontando isso aí, mostrando que ele veio para que realmente necessita. E por isso que fez de Jesus o seu ministério de misericórdia e de compaixão. E por fim, ele ainda tinha um espírito pacificador. Essa pacificação era que Jesus estava dizendo exatamente o seguinte, que não adianta nada você pensar que tem um nível de espiritualidade, um nível de religiosidade, se você não tem o convívio, se você não ama o próximo. E aí nós temos no finalzinho a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele aconselha a ter a paz com todos, sempre que possível. E alguém sempre fala, mas sempre que possível, então não há possibilidade de ter essa paz. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui não significa que eu vou ter inimizade. Eu posso ter paz com você. Eu não preciso ser seu inimigo para me deixar de ter esse convívio. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que tem alguns tipos de relacionamento que a gente deve evitar para continuar em paz. Porque, para você ver, o apóstolo Paulo e Silas, eles tiveram um desentendimento. Eles não se tornaram inimigo, mas eles se apartaram no ministério para que isso não viesse a ser agravado. Porque tem pessoas que se trocam flechas, sabe? Farpas. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo mantenha a paz com todos sempre que possível, é se você tem condições de manter um relacionamento sadio, contínuo e duradouro com essa pessoa, você pode. Mas se sempre há alguns conflitos, sempre há alguns desentendimentos, mantenha a paz, mas essa paz é meio que sem contato direto, para que evite alguns tipos de desagrado e isso venha afetar o seu relacionamento com Deus. Então é isso, e Jesus Cristo ele veio, porque Jesus teve momentos, Giovanni, Jesus era pacificador, mas ele evitava alguns tipos de pessoa. Por exemplo, quando em algum momento eles queriam prender Jesus, o que Jesus fazia? Jesus saía, afastava-se dele para que não tivesse um contato, para que não tivesse uma ligação direta, porque a própria Bíblia diz, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus também evitava alguns tipos de contato para que a situação não agravasse. Então essa pacificação que Jesus demonstra para nós, como cristão, ela é exatamente isso. E Jesus deixa demonstrado que quando ele fala assim, se você for dar uma oferta e você lembrar que o teu irmão está chateado ou está com alguma, vamos dizer assim, com alguma queixa contra você, deixa a sua oferta, vai, conserte com o teu irmão e depois vem. Porque senão, aí Jesus disse, a sua oferta não está sendo aceita. A sua religiosidade, o seu culto, a sua devoção a Deus não serve, porque você está deixando o amor, está deixando a compaixão de lado e está fazendo, de uma certa forma, criando uma resistência contra o seu irmão. Então é isso que Jesus mostra para nós no seu caráter supremo de pacificação. Amém. Já partindo para o nosso segundo subponto, né? Vai falar na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores, né? Mas antes disso, nós queremos mandar um abraço aí para Valdelice Oliveira, né? Que está aí juntamente conosco, ligadinho, pastor Paulo César Souto, nosso amigo, né? Está ali em Portugal, né? Fica aí a paz do Senhor para o senhor, pastor Paulo César Souto. Né? Tem aqui o evangelista Paulo César e o pastor Paulo César Souto. Nosso xará. Lá em Portugal, está aí também ligado conosco. Val Soares, né, está aí, Júlio César, né, está aí também ligadinho conosco. Antônio Carleto, né, de Descalvado, São Paulo. Marli Batista, né, Planaltina, creio que deve ser Distrito Federal. Roberto Fernandes, né, está aí conosco. A Luciene Fonseca também está aí ligadinho conosco. Temos aí Venina Gomes, né? Fica aí o nosso forte abraço para a nossa irmã Venina Gomes. A Elisandra Pogeri, deve ser mais ou menos assim. E a Rian Alves, né? Está aí ligado conosco. E você que ainda, né, que ligou sua internet agora, possa estar aí fazendo algum comentário ou interagindo justamente conosco aqui. Deixe o lugar de onde você é, para que nós possamos estar te conhecendo, né, melhor. Vamos lá, irmão Paulo, para o nosso segundo subponto. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores, né?
O comentarista nos apresenta se os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. Aos discípulos ensinou como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Né? Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Né? O amor é a marca do cristão. Irmão Paulo, ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Como nós podemos dizer, eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco capciosa para poder ligar a uma outra questão. O que Jesus via nos pecadores? Pecado. Pecado. Então, Giovanni, a sua pergunta, eu ligo ela a João, capítulo 3, e o versículo 16 a seguir. Em que Jesus, ele, na conversa que ele tem com Nicodemo, que é um capítulo que eu gosto de estudar muito, o capítulo 3 do Evangelho de João. E, na verdade, ali tem uma declaração interessante, que Jesus disse, olha, o que o mundo precisaria era de juízo, era de julgamento. Por quê? Porque o que Deus via em pecadores? Pecado. E o que Deus tinha que fazer? Condenar. Só que o amor de Deus aqui diz, na prática ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Então, o que Jesus faz essa declaração ali para Nicodemo é que, ó, eu não vim julgar o mundo. Na verdade, ainda não. E isso entende o quê? Porque o que o mundo precisava no seu estado de miséria, de devassidão, levando vida depravada e ignorância diante de Deus, o que o mundo precisaria era de juízo. Mas aí Jesus diz, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Então é exatamente isso que foi demonstrado quando as pessoas levavam pecadores para Jesus, ao invés de Jesus acusá-los e mandar executar, por exemplo, como o caso aqui dessa mulher que foi pega em adultério, e que eles levaram, na verdade, na intenção deles, eles queriam deixar Jesus sem saída. Em uma ótica natural, não tinha saída para Jesus ali. Não tinha saída. Por quê? Porque se Jesus mandasse, se Jesus falasse que não poderia apedrejar ela, Jesus estaria infringindo uma lei a lei de Moisés. Pronto. E se Jesus mandasse apedrejar, ele estaria infringindo uma outra lei, a romana, porque os judeus não poderiam matar sem que Roma autorizasse. Então eles falavam, então eu vou colocar Jesus num beco sem saída. Não tinha saída ali para Jesus. Mas olha o que ele fez. Ora, vocês estão querendo matar alguém por conta de um pecado. Então, quem nunca pecou, que pode atirar a primeira pedra. Aquilo deixava as pessoas encantadas com a tamanha sabedoria. E nisso estava demonstrado o seu amor para com os pecadores. Então, Jesus não estava a fim de condenar. Jesus estava a fim de demonstrar que ele é o meio de salvação. Aí ele diz para a mulher, vai e não peques mais. Tipo assim, você está liberta agora. Você tem agora o que você precisa. Por isso que faz de Jesus o modelo para a nossa vida. Amando os pecadores. Porque, na verdade, ele veio fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Exatamente. Que é trazer o amor, né? Sim. A marca do cristão é o amor. Do cristão, né? Que é o amor, né? O seu caráter, então está aí, né? Respondido a pergunta de o que Jesus via, né? O que Jesus via nos pecadores? Pecado. Pecado. Sim. Seu caráter é a referência para a igreja, no terceiro subponto, já partindo para o nosso, já seguindo para o nosso final, né? Antes disso, eu quero mandar um abraço para Creuza Reis, a Leti Santos, lá da Bahia. Creuza Reis, eu amo esse estudo. Sou de Brasil, cidade de Ipatinga. Cidade maravilhosa. Também sou de Ipatinga. Fica o nosso forte abraço para os nossos irmãos aí que estão em Ipatinga, né? Minas Gerais. Rosemi Simone Barbosa, né? Isso aí também ligadinho conosco aí. Né? Fica aí o nosso abraço para os irmãos que estão ligados juntamente conosco. Seu caráter é referência para a igreja. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também, em seu aspecto espiritual,
como o corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e a pecados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora aqui estamos diante de uma situação um pouco meio que, se assim podemos dizer, um pouco meio constrangedora, irmão Paulo. Seu caráter é referência para a igreja. Aí o comentarista apresenta a igreja que não tem defeito no seu aspecto espiritual, né? E a igreja como o corpo de Cristo, né, no seu aspecto espiritual, e a igreja que no aspecto humano, como organização, não como organismo, né? Como organização que existe formada por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e a pecados, né? Então, essa igreja, no caso, como nós estamos apresentando aqui Jesus, o seu caráter perfeito, apresentando como o cristão deve levar a sua vida diante de Cristo, né? Apresentando como o cristão deve se manifestar diante desse caráter exemplar de Jesus, né? E agora nós lidamos com essa situação, nós como igreja, né? Ou seja, como organização, né? Somos cheios de falhas, cheios de erros, cheios de pecados, mas isso nos leva a crer ou a perceber que nenhum coração, se assim podemos dizer, é impossível de ser alcançado por Cristo dentro dessa situação, porque nós entendemos que existe a igreja espiritual, que é a igreja perfeita, sem mácula, né? Aquela que nós estamos a caminho, que é a plenitude, né? Que é a plenitude do homem perfeito. E existe a igreja formada por homens falhos, errantes, né? Que ainda estão nesse caminho, né? Aí eu formo uma pergunta com a seguinte questão. Dentro desse exemplo de Jesus, nós podemos tirar disso aí que nenhum coração é impossível de ser alcançado, ou existem corações que são impossíveis de ser alcançados? Não existe, até porque o próprio Jesus, ele disse, né, eu vim para dar vida. E quando ele disse eu vim para dar vida, significa que todos que estão sem ele estão mortos, certo? Todo está morto. Então, Jesus, ele tem as condições de dar a vida para todos aqueles que estão mortos. E o interessante aqui é que o seu caráter, ele é referência para a igreja. Exato. Quando Cristo se torna a referência para a igreja, nós teríamos que entender o seguinte, bom, então a igreja ela tem que ser perfeita, ela tem que ser a imagem de Cristo, ela tem que ser perfeita. Então, nós observamos que a igreja, e o próprio comentarista aqui, ele coloca a igreja em dois aspectos, a igreja no aspecto espiritual e a igreja no aspecto humano. A igreja no aspecto espiritual, ela é a pura, ela é a santa, perfeita, ela é a igreja invisível. É a igreja universal, que é a igreja constituída por todos os crentes em toda parte do mundo. Essa igreja é santa, é imaculada, ela não tem defeito, certo? Ela é a igreja gloriosa. Agora, existe a parte humana. Agora, e onde há homens, há possibilidade de falhas, de erros. E a igreja é feita de pessoas. Nós observamos que no meio dos apóstolos, que eram as pessoas que tinham o contato direto com Cristo, tinha falhas entre eles. O apóstolo Paulo teve que repreender Pedro. Isso fala do aspecto humano. O apóstolo Paulo teve que repreender Pedro por conta das suas atitudes. A igreja de Corinto, que era uma igreja que continha todos os dons espirituais, uma manifestação espiritual, mas também era a igreja mais carnal que nós vemos no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo referenciando, escrevendo, orientando, teve um momento que ele falou, olha, o que está acontecendo no meio de vocês, nem entre os infiéis acontecem. Por um caso de um jovem que estava
usurpando do leito do seu pai, ficando com a sua madrasta, e o apóstolo Paulo repreende duramente a liderança da igreja. Nem que vocês não vão fazer nada, vocês não vão disciplinar ele para que seja de exemplo. Aí o apóstolo falou, ó, isso que acontece no meio de vocês, nem entre os ímpios acontece. Então, esta falha humana, vamos dizer assim, esta como organização, existem as falhas, existem os erros, né? Por quê? Porque são pecadores, são pessoas que, apesar de estar com um alvo em Jesus, não estão passíveis ou isentos de erro. Mas aí que é interessante, Giovanni, que as pessoas têm uma certa resistência ao cristianismo, porque quando ele olha para o aspecto humano da igreja. Ora, o aspecto humano da igreja, a igreja é constituída de pessoas falhas. Um dia eu disse para um professor, estava tendo uma aula de direito penal, e aí quando ele questiona a respeito dessa organização, essa parte humana da igreja, ele começou a apontar os erros da igreja. Se fôssemos olhar para isso, Jesus errou desde o início, que chamou os discípulos. Ele chamou 12 e teve um que o traiu. Nada pior e mais decepcionante para Jesus do que seria ser traído por aquele qual ele chamou para constituir a sua igreja. Então, a igreja, no aspecto humano, ela vai ter as suas falhas visíveis. Mas a igreja, no aspecto espiritual, é aquela que é pura, é aquela que é santa, imaculada, é aquela que vai subir no arrebatamento. E aí é interessante mencionar, Giovanni, que tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não sou crente, eu não vou para a igreja porque começa a apontar. E aí a gente diz assim, pessoas que deixam a igreja por causa de pessoas, não estão na igreja por causa de Jesus. Porque esse aspecto humano é o que a igreja manifesta, certo? Agora, o aspecto divino é aquilo que está intrínseco no caráter de cada cristão e é o que faz dele ser a igreja de Jesus. Isso é muito importante. Então, dentro dessa pergunta que eu fiz para o irmão, então nesse caso da igreja humana, né, que é no caso da igreja formada por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e a pecados, nós podemos concretizar que não há impossibilidade de nenhum coração ser alcançado por Cristo. Não há. Né? Não é impossível. Não é impossível, até porque o próprio Jesus, ele disse, eu vim para dar vida, certo? Então, aquele que realmente abrir o seu coração, esse pode ser alcançado por Jesus. Exatamente. Então vamos lá. Terceiro ponto, já partindo para o final, né, da nossa lição. Vamos falar sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo. Né? A morte de Cristo é exemplo de supremo amor, né? De supremo amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Através de sua morte, Jesus, fiel, sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Na cruz, ele revelou o auge do seu caráter amoroso e perdoador antes do último suspiro. Clamou a Deus e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Né? Irmão Paulo, aonde nós vemos aqui, dentro dessa questão do amor de Cristo, um exemplo supremo de amor, aonde nós vemos a revelação desse amor de Cristo? Onde nós podemos constatar a revelação desse amor de Cristo? Na cruz. Na cruz. Na cruz. O amor, porque na verdade é o que ele próprio disse para Nicodemos, né? A manifestação do amor de Deus em Cristo, para a humanidade, está em Cristo na cruz. E o apóstolo Paulo, porque na verdade, se nós falássemos assim, ó, Deus ama, mas o que ele fez para demonstrar o seu amor? Porque o amor, ele é feito através de atitude, de ações. Então, o que Deus fez para ele dizer que ama? Ora, o apóstolo Paulo diz isso, porque Deus prova, capítulo 5 parece de Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda
pecadores. Ó, então a prova do amor de Deus é o fato do seu filho santo, justo, que não tinha mácula, que não tinha nenhum pecado, morrer pelo pecado, se tornar pecador pelo pecado do mundo. Isto é a prova do amor de Deus para com a humanidade. É o exemplo supremo de amor, ao qual o apóstolo João não teve argumento para descrever esse amor. Ele só disse que é de tal maneira. Não tem como expressar um amor desse. Ele só disse, é de tal maneira. Esse de tal maneira é inexplicável. É um amor imensurável. Né? A ponto de dar o filho para morrer pelos pecados da humanidade. Segundo subponto, vai falar sobre a ressurreição de Jesus e a sua vinda gloriosa. Lembrando você que estão falando aqui sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal, resultante da queda do homem. Né? Ok, no segundo subponto, estamos falando aqui sobre a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Né? Como exemplificar isso, irmão Paulo? A sua ressurreição, né, e a sua vinda em glória. Porque a humanidade meio que já... ou seja, em outras palavras, já está levando, né, muito tempo para a vinda de Cristo. Né? Muitos já não acreditam mais nessa vinda de Cristo. Né? Mas aqui o comentário está dizendo que na ressurreição o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Né? Se para fazer-se homem desposou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal resultantes da queda do homem. Né? Ou seja, então, e aí ele cita aqui, né, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Né? Então, nesse caso, nós podemos acreditar na vinda de Cristo. Né? Podemos ainda permanecer acreditando na vinda de Cristo. Comente isso. Olha, Giovanni, o comentarista ele fez um trocadilho que eu achei muito interessante, isso daqui. Ele faz aqui essa dualidade aqui entre a divindade, a natureza divina de Jesus e a natureza humana. Ele disse o seguinte, que para se tornar humano, ele abriu mão, ele despojou da sua glória divina. Ele não deixou de ser Deus. É interessante dizer isso. Jesus não deixou de ser Deus. Ele abdicou, ele renunciou à glória. Enquanto ele estava em forma humana, não estava manifesta a sua glória. Mas ele mostrou um pouquinho dessa glória para os discípulos lá no Monte da Transfiguração. E eles disseram assim, olha, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, o que o comentarista diz aqui? Diz que para ele se tornar humano, ele se despojou da glória que ele tinha. Agora, com a sua morte, o que ele faz? Ele retornou à plenitude da sua grandeza. Então ele deixa a sua glória e torna humano. E com a sua morte, ele retoma novamente a sua glória divina. E é muito interessante que eu acho, Giovanni, que nós falamos assim que a nossa redenção está na morte de Jesus. Ora, a morte de Jesus é claro que é fundamental e foi muito importante. Só que de nada adiantaria Jesus morrer se não ressuscitasse. Por quê? Porque como Jesus, teve outros que morreram. Vocês estão entendendo? Então a morte de Jesus é importante? É. Só que a evidência da divindade de Jesus não está na morte, está na ressurreição. Porque no dia que ele morreu, só no dia que ele morreu teve mais 2. E outros que morreram também. Então, a morte de Jesus é importante, mas a ressurreição é a comprovação de que ele é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo disse, se ele não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé. Nós estamos acreditando em um Jesus que não ressuscitou. Então a ressurreição é muito importante. Por mais que Jesus disse lá na cruz, no ato da sua morte, ele disse, está consumado. Aquela
consumação se dá exatamente, Jesus está dizendo, ó, está satisfeita a justiça de Deus. Porque a morte de Jesus na cruz seria o julgamento de Deus do pecado da humanidade. Quando Jesus morre, ele diz, está consumado. Está consumado no sentido de que está satisfeita a justiça de Deus. O que o pecado merecia foi cumprido na cruz por meio da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus teve que morrer pelo pecado, porque naquele momento, segundo Isaías, capítulo 63, Deus estava esmagando o seu filho na cruz pelos pecados. Então, quando Jesus diz está consumado, ele estava dizendo está satisfeito, está feito a justiça, está condenado o pecado. Até porque, depois da morte, há um outro fato muito importante, que é a ressurreição. A ressurreição é apenas ali agora o checkmate de Jesus em relação à morte, porque a morte, ele morreu, mas como ele é o dono da vida, a morte não pôde segurar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, onde está tu, morte? Aonde está o teu aguilhão? Onde está a sua força? Onde está o teu poder? Porque se Cristo ressuscitou, ele é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Então, por isso que a ressurreição de Jesus é importante para o cristianismo. E a sua vinda em glória. Porque se ele ressuscitou, aí ele promete que vai voltar e vai nos buscar, para que onde ele estiver, estejais vós também. Isso foi as palavras dele. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia de que, se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E a sua volta significa que ele vai voltar para nos buscar, tirando deste mundo, separando nós do pecado definitivamente. Ainda que hoje nós estamos nós estamos salvos do poder do pecado, mas nós não estamos separados do pecado. No momento da sua volta, na glorificação da igreja, nós estaremos a salvação futura, que seremos salvos ou separados do pecado. Aí daí para frente, nós não temos mais que lutar contra o pecado, lutar contra a natureza da carne, lutar contra o mundo. Nós vamos estar para sempre com o Senhor na glória. Esta é a esperança da igreja, do povo de Deus. Comprado, remido pelo sangue do Cordeiro. Como o irmão ponderou aí, né? Na ressurreição ele retomou, né, a plenitude da sua grandeza divina. Né? Ou seja, como o comentarista coloca aqui, foi resultante da queda do homem, né, no Éden. Queremos mandar um abraço aí, já partindo para a nossa conclusão, para Dalberto Maldonado, né, está aí conosco, de Bauru, São Paulo, né? Denilson de Ellen, pastor Denilson Lima, nosso amigo, está comentando aí, comendo quente. Pastor Denilson, mestre, né? Juntamente com o pastor Paulo Souto, está aí conosco. E o Jeruso está mandando aqui, né, uma paz do Senhor, né? Paz, pastores, Deus abençoe vocês. Creuza Reis, né? Que já falamos lá na cidade de Patinga, está aí ligadinho conosco. E lembrando você que semana que vem estaremos aqui de novo, né? Na quarta-feira, para darmos início à primeira lição do novo trimestre, né? Já partindo para a nossa conclusão, nos diz assim, Jesus é o amor e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa da sua grandeza, de sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas, né, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e... Cadê? Perdi aqui. Tudo foi criado por ele e para ele, né? E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18, meu Paulo. Né? Fica aí a nossa conclusão. E lembrando você que quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, a partir das 8h30 da noite, para trazer até você subsídios para você estar interagindo melhor na Escola Bíblica Dominical. E fica o nosso convite para estar conosco aqui domingo próximo na Escola Bíblica Dominical, aqui na 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Como costumeiramente nós dizemos, temos aqui classes
diversas, né, para toda a faixa etária, seja você jovem, adulto, as irmãs, crianças, toda a faixa etária. Estamos aqui de braços abertos para receber você e a sua família, para estar conosco, né, cultuando ao nosso Deus. Amém? Irmão Paulo, as suas considerações finais. Amém, Giovanni. Quero agradecer mais esta oportunidade. Quero encerrar aqui com as palavras de Augusto Cury, que fazendo ali na sua obra a análise da inteligência de Cristo, ele fala algo interessante. Ele diz assim que todo servo quer ser senhor, todo senhor quer ser rei, e todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser servo. Maravilhosa. E isso nós vemos em Cristo, o nosso modelo supremo de caráter. Que Deus abençoe a sua vida. Quero só deixar aqui uma palavra para você que nos acompanha e você que é aqui da região de Brockton. Nós estamos com um trabalho todas as sexta-feira, um culto, a igreja está iniciando ali na cidade de Brockton. Você é nosso convidado. Nós estamos num endereço provisório no 3 da Raintree Circle, ali em Brockton. Você é o nosso convidado para, a partir das 7h30, estar cultuando conosco e possivelmente depois nós estaremos com um endereço definitivo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado. Cidades vizinhas, né? De Brockton. Isso, Brockton, a cidade vizinhas aí, Rockland, Avon, Stoughton, toda essa cidade aí estão convidados para estar participando conosco dos cultos. Mas um trabalho ali, né, da Assembleia de Deus, Ministério Missão, Isso. que se inicia ali na cidade de Brockton, né? Então Isso. você aí de Brockton possa estar aí já ligado conosco, né? Pegando aí o endereço, e toda sexta-feira estamos ali, né, para dar início, né, a esse trabalho. Na verdade, Brockton seria a referência, mas é toda aquela região. Toda Tem região também tem vizinhas. várias cidades ali que Exatamente. são próximas. Todos vocês são convidados para estar conosco ali. E deixando aí para você que nós somos uma igreja que temos referência, né? Somos uma igreja filiada à CGADB e temos, né, filiação também como a DEB no Brasil. É uma igreja que tem referência, né? Então, você pode estar aí ligando, né, e procurando se informar melhor a respeito desse novo trabalho que se inicia ali na cidade de Brockton. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até quarta-feira que vem. Se Deus quiser.